após o ano de 2023, iniciando o ano de 2024, estudando o livro de Eclesiastes. Particularmente, eu achei muito acertada essa decisão de estudar esse livro, principalmente pelo que nós vivemos em 2023. Aquele devocional que a Laís citou, o devocional Nova Cidade, em sua introdução, ele diz que o que nós estudamos aqui em 23, a oração ao Senhor, os 10 mandamentos e o credo apostólico, é o perfeito equilíbrio entre a teologia bíblica, a ética prática e a experiência espiritual. Então a gente construiu, a gente revisitou assuntos da nossa doutrina cristã e agora sim, bem fundamentados nessa doutrina, a gente parte para ver algumas questões da nossa vida prática, mas com essa cosmovisão cristã bem estabelecida. E o livro de Eclesiastes, ele vai falar muito disso, de questões práticas da nossa vida, essa vida que nós, e o próprio livro trata, essa vida debaixo do sol. Então, muito feliz de começar essa série, que Deus nos abençoe. Hoje é o primeiro sermão do livro, nós vamos falar o recorte do primeiro capítulo, dos versos 1 ao 11, então vamos lá. Eclesiastes é um livro de sabedoria hebraica, e nós precisamos estudá-lo respeitando muito bem as características deste livro para obter uma boa interpretação. Porque quando você pensa em Eclesiastes, eu não sei se você já teve em algum momento da sua vida oportunidade de estudar esse livro, mas ele é um livro que levanta muitas perguntas. Seria o sábio escritor demasiadamente pessimista quando você vê alguns versículos ali? Em alguns momentos parece que os seus pensamentos vagueiam, eles se repetem. E tem situações em Eclesiastes que parece que ele mesmo se contradiz no livro, ou até se contradiz com outras passagens bíblicas. Tem algumas questões para a gente aprender aqui em Eclesiastes que muitas vezes nos deixa confuso. Como é que a gente harmoniza trechos assim, irmãos? Presta atenção. Provérbios 13, 21. A Bíblia diz assim: a desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Opa, legal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Aí você vai para Eclesiastes 7,15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Quem está certo? Provérbios ou Eclesiastes? Por que isso acontece, Senhor? O justo perecendo na justiça, o ímpio prolongando seus dias na maldade. Por que essas coisas acontecem nesse mundo, Senhor? Por que roubam o nosso carro na porta da igreja? Era na porta da igreja. Tudo bem, a gente está no Brasil, a resposta mais óbvia poderia ser essa, Você está no Brasil, você quer mais o quê? Tá, mas tem mais além disso. Ô Senhor, eu estava na igreja, buscando fazer a Tua vontade, fazendo estudos bíblicos, e isso acontece comigo. Bom, se o carro estiver estacionado na frente do pai do Frank, vai lá, Pode ser que poderia acontecer um negócio comigo, mas eu estava na igreja. Por que essas coisas acontecem? Quem está certo? Provérbios ou Eclesiastes? Os dois estão. Por isso que eu disse na introdução que é preciso a gente entender esse livro de sabedoria para a gente interpretar corretamente. Provérbios explica a sabedoria de como o mundo funciona normalmente. No curso normal de como as coisas funcionam, qual que é o resultado esperado? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele, não é assim que o provérbio diz? É um conselho de sabedoria para a gente ensinar as crianças, e no curso normal elas não irão se esquecer, tá certo? Só que Eclesiastes vem dizer que a gente está num mundo de exceção também.
Eclesiastes é um livro que ensina a viver a sabedoria em um mundo quebrado, caído e afetado pelo pecado. E que isso envolve lidar com exceções da vida que muitas vezes vão nos surpreender. Provérbios é o curso normal, Eclesiastes é a realidade. Aí eu já começo a responder. O sábio não é demasiadamente pessimista, mas uma coisa ele é realista, ele é honesto. E aí eu já entro com alguns pontos, o porquê da importância de estudar Eclesiastes e o que a gente vai conseguir obter ao longo dessa série. Eclesiastes ele é um livro honesto, sobre a dureza do trabalho, sobre a injustiça dos governantes, sobre a insatisfação de um prazer tolo, sobre o tédio da vida cotidiana e sobre a certeza da morte. Ele vai ser honesto com esses assuntos. Ele vai fazer perguntas difíceis. Com Eclesiastes a gente vai aprender o que vai acontecer conosco se escolhermos aquilo que o mundo tenta nos oferecer no lugar daquilo que Deus nos dá. O autor desse livro tinha mais dinheiro, gozava de mais prazeres e possuía mais sabedoria do que qualquer outra pessoa no mundo, e tudo terminou em frustração. Eclesiastes vai fazer as perguntas mais difíceis, e são as mesmas perguntas, as perguntas do sábio há mais de 3.000 anos. São as mesmas perguntas que nós fazemos hoje muitas vezes. Qual o sentido da vida? Por que estou tão infeliz? Deus realmente se importa? Por que existe tanto sofrimento e tanta injustiça no mundo? Vale a pena viver a vida? E eu creio que também esse livro nos ajudará a adorar o único Deus verdadeiro. Porque apesar de todas as decepções e dúvidas, esse livro nos ensina muitas verdades sobre Deus. O livro vai apresentar Deus como Criador, como Senhor soberano, como Rei transcendente todo-poderoso do universo. Eclesiastes nos ajudará a crescer no conhecimento de Deus. Esse livro nos ensinará a viver para Deus e não apenas para nós mesmos. Então, vamos ao texto de hoje. O primeiro recorte, Eclesiastes, capítulo 1, do versos 1 ao 11. Vamos à leitura. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem é esse pregador? No original a palavra é Kohelet e tem o sentido de um mestre que fala em uma assembleia. É um mestre que fala para um grupo. A versão grega da Bíblia traduziu Kohelet por Eclesiastes, que significa alguém que fala na eclésia. Que no Novo Testamento a eclésia no grego vai ser usado para a definição de igreja. Então a gente pode entender o pregador como alguém que fala para um grupo reunido numa igreja.
Por isso que na sua Bíblia, muitas vezes você vai ver Eclesiastes ou o pregador. Esse é o mestre, esse é o sábio, né? Tradicionalmente, a autoria desse livro, ela é atribuída a Salomão. Há algumas discussões em torno disso. Parece que o estilo literário remete a um tempo mais recente. Diferente de Provérbios, que Salomão, logo no primeiro versículo, ele se nomina, em Eclesiastes não, ele usa o termo pregador. Mas nós vamos ficar com Salomão, justamente por causa do versículo 1. Não vamos entrar, não é objetivo entrar nessa celeuma. Nós vamos ficar com Salomão, por quê? Porque ele se encaixa na característica do versículo 1, filho de Davi, rei de Jerusalém. E também muitas coisas que a gente vai ver nos 12 capítulos remetem à vida e experiências de Salomão. Então, Salomão, o sábio, como autor de Eclesiastes. Isso no versículo 1. Versículo 2. E o versículo 2 ele já vai dar o tom de como vai ser esse livro. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele já dá o tom de como vai ser o livro e as experiências que ele vai contar. O que está incluso em tudo? Tudo. Tudo é tudo. Tudo é vaidade. Nossa, que resumo, né? Tudo. Aí aqueles cacoetes de pregador. No original, tudo é o quê? É tudo. É tudo mesmo. O livro vai mostrar e vai caminhar que trabalho, ele vai entrar, trabalho, ele vai falar de riquezas, ele vai falar de conhecimento, ele vai falar de beleza, de prazer, de poder político. Mas no versículo 2 ele já resume que toda essa experiência humana é vaidade. Ele já faz esse resumo no capítulo 2 e ao longo do livro ele vai demonstrar por detalhes em cada uma dessas áreas como isso é vaidade, para chegar lá no capítulo 12, versículo 8, e vai estar escrito assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, vaidade é um termo importante aqui para a gente entender o significado e também entender o trecho de hoje, mas também a série como um todo. Essa palavra vai aparecer dezenas de vezes, se eu não me engano, mais de 30 vezes. Em sentido literal, a palavra vaidade, no original, é como se fosse um vapor, um respiro. Sabe aquela baforada quente que sai de uma fogueira e logo se esvai? Ou quando você sai de madrugada numa manhã fria e seu hálito quente em relação ao tempo forma aquele vapor? Esse é o sentido da palavra vaidade. Algumas traduções vocês vão encontrar como ilusão. Na minha versão está vaidade, mas ela quer trazer esse sentido de efêmero, que possui pouca substância. A vida é assim, você tenta agarrar ela e ela escapa entre os dedos. Estamos aqui hoje e amanhã desaparecemos. Um pequeno vírus, um acidente, um descuido, um homem mau e a vida se vai. Tiago vai tratar disso em sua epístola. Ele diz que a vida é como uma neblina. Então, irmão, sempre quando você pensar e você ver no livro de Eclesiastes a palavra vaidade ou ilusão, vai trazer consigo a ideia de algo frágil, algo fútil, às vezes algo inútil e até ilusório. E é isso que ele define no versículo 2. É frágil, é fútil, é inútil e é ilusório, todas essas coisas que ele vai percorrer tentando encontrar propósito. Mas sabe o que agrava ainda mais a situação do sábio aqui? Não é um ateu escrevendo o livro. Ele reconhece que há um Deus por trás disso tudo.
Nos 11 versículos que nós lemos, a gente não encontra Deus, mas quando a gente vai continuando lendo o livro, logo ele vai ser revelado ali nos pensamentos do sábio. Ele não abre a mão da sua fé, mas parece que ter um Deus piora as coisas, porque a frustração com as coisas é também frustração com o Deus que criou as coisas. Todos nós, que em algum momento da vida já pensamos se vale a pena viver, se Deus realmente está fazendo as coisas, está fazendo alguma diferença, pode saber exatamente o sentimento que o sábio estava aqui em busca de respostas. E ele continua: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É uma pergunta. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Eu falei que uma expressão importante para a gente sair daqui, para entender o livro, é vaidade. A segunda é debaixo do sol. Entendendo essas duas expressões já é um bom passo para a gente começar a entender esse livro. Só que eu não vou falar dela agora, mas gravem aí. Eu falei o sentido de vaidade, daqui a pouco a gente vai falar da expressão debaixo do sol. Mas o sábio está aqui ele está fazendo uma pergunta. Ele espera que a vida e as experiências dele dê alguma forma de lucro, alguma forma de proveito. Só que a pergunta dele, irmãos, ela é simplesmente retórica, porque as respostas que ele vai dando já dão a resposta para essa pergunta. Ele quer só chamar a nossa atenção para essa questão. Qual é o ganho do cansaço que se tem pelo trabalho? A resposta que ele tem é nada. Ele quer só chamar a gente para atenção e para refletir sobre isso. E aí eu peço para vocês fazerem um exercício da nossa vida cotidiana, essa vida debaixo do sol. Trabalhar para pagar boletos. Você trabalha, cumpre o horário, recebe o salário, paga boletos. Você trabalha, fim do expediente, vence os boletos, você paga os boletos. E assim os anos vão. Será que você já não falou? Será que minha vida é só pagar boleto? Qual é o ganho disso? Vamos para os serviços domésticos. Lava, passa, cozinha, lava, passa, cozinha. Já tentou lavar banheiro com 2 crianças em casa? Ou manter o banheiro limpo depois que lavado? É uma tarefa impossível, irmãos, não tem como. Você lava, daqui a pouco está aquela bagunça depois do banho, no outro dia tem que arrumar de novo, e isso todos os dias, e ele está querendo te colocar a pensar nessa repetição, nesse tédio. E preparar os sermões. Prega domingo, descansa um pouquinho, já tem que preparar o da outra semana. Nem sempre as ovelhas obedecem o que foi pregado, é um desafio, prega de novo, prepara, outro sermão, os domingos vão passando, os desafios são enormes, e assim vai. Você fala, não, mas tem lucro sim, tem pessoas que trabalham e geram riqueza, e constrói patrimônio. Aí o capítulo 2 vai falar assim: será que para quem eu vou deixar essa riqueza, essa pessoa vai ser um sábio ou vai ser um tolo? O que vai fazer com aquilo que eu construí? Então, mesmo que você construa alguma coisa, você nem sabe quem vai administrar, o que vai fazer com a riqueza que você produziu. Nada. Qual o lucro obtido de tudo isso que eu falei aqui? E aí, ele vai querer começar a defender esse argumento de que não vale a pena. E o recorte que nós vamos ver hoje, ele começa com os argumentos olhando para a natureza. Ele vai percorrer aí por várias experiências, mas hoje, nos versículos que nós lemos, ele vai começar a tentar achar sentido na natureza. Dos versículos 4 ao 7,
ele vai observar e fazer algumas constatações, e do 8 ao 11 em relação à natureza humana. Então ele vai, versículo 4: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. E aí no 6 e no 7 ele vai falar dos ventos, ele vai falar dos rios, mas vai dar um sentido que, os rios correm e o mar não vai para o mar e o mar não se enche, o vento vai para cá, para lá e volta aos seus circuitos. Não há nada novo, não há progresso. A bola de fogo sobe, se põe, levanta novamente. Não há progresso aparente, sempre a mesma coisa. Vem uma geração, a gente vem, a geração dos nossos pais a gente vem, daqui a pouco a dos nossos filhos, e o sol está lá, fazendo o papel de nascer, iluminar, se pôr, e não há nada novo. Tem um teólogo famoso, Jerônimo, que ele disse assim: o que é mais vão do que esta vaidade? Que a terra, que foi feita para os homens, permanece, mas os homens em si, os senhores da terra, de repente se dissolvem em pó. Olha que ironia. Aí ele vai, versículo 8: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Ele está falando assim, a vida é muito mais entediante do que palavras possam expressar. Se você não lê Eclesiastes com a cosmovisão do ano passado, irmãos, cuidado, não fica sozinho em casa, tá bom? Procura ajuda. A vida é mais entediante, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. A gente consome uma infinidade de imagens, de sons, e a gente não se satisfaz. O que a gente estava falando aqui mais cedo? A gente pega o Netflix, tem 2.750 filmes, você está lá. Poxa, mas não tem nada para ver. E as redes sociais? Você vai para o Facebook, migra para o Instagram, vai para o Twitter, vai olhar seus e-mails, vai ver vídeo no YouTube, e você parece que depois que fica nessa roda, não te acrescentou em conhecimento, e você não se satisfaz com todo aquele conteúdo, porque os olhos não se fartam de ver, não há nada novo. Internet, redes sociais, isso não satisfaz, por mais que a gente faça essa busca. Versículo 9: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, não há nada novo debaixo do sol. 10: será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Aí você fala, não, agora não, aí você pegou pesado, porque olha o nosso mundo, olha os avanços tecnológicos. Você pode argumentar assim, a inteligência artificial, que agora está dominando o mundo, é o grande avanço nos dias de hoje. Ok, mas eu te faço uma pergunta, esse senso de progresso, será que não era o mesmo que estava nas gerações quando teve o primeiro telefonema feito? Uau, primeiro telefonema. O senso de progresso daquela geração é o senso de progresso que nós temos com as coisas que estão sendo inventadas hoje. E são mudanças na comunicação, no transporte, mas há evolução aparente? Há evolução real? Será que esse senso da inteligência artificial, o senso de progresso, quando tiver os carros voadores, não vai ser o senso de progresso da geração? Quando isso acontecer, se acontecer, né? Já tem trabalhos sobre isso. Por mais que a gente possa constatar avanços tecnológicos,
a pergunta é: será que esses avanços trouxeram as respostas às profundas inquietações do homem? As principais perguntas da nossa existência, será que essas coisas trouxeram respostas? Será que esses avanços não são apenas variações de soluções que já existiram no passado? Olhar para toda essa repetição, o mundo e seu funcionamento, sem perspectiva de algo maior do que essas coisas debaixo do sol, é um tanto cansativo, enfadonho, entediante. E aí, no nosso último versículo, ele conclui o poema: já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Legado. As gerações vão indo e as memórias e os feitos vão sendo esquecidos. Já parou para pensar? Depois que você morrer, quanto tempo demorará para o seu nome ser citado uma última vez aqui na Terra? Quantos anos? Nós estamos em 2024. Talvez seus netos, 80 anos. Algumas pessoas têm feitos que são marcados na história, mas nós temos um mundo com 7 bilhões de habitantes. 8 já chegou em 8. O cara da ciência me corrigiu, falou que já chegou em 8 bilhões. Quantos desses vão ser lembrados? Depois que a gente morrer, quanto tempo vai demorar para o nosso nome deixar de ser citado na Terra? Geração vai, geração vem, e a Terra permanece para sempre. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Talvez a essa altura você já tenha sido capturado pela frustração e tédio do pregador. Ou você ainda está querendo achar lucro das coisas que você faz debaixo do sol, ou você foi convencido por ele que a vida é fadiga e resolver problemas e pagar boletos. E aí, irmãos, eu quero voltar na segunda expressão que eu falei, que ela é importantíssima para a gente entender essa mensagem. A primeira foi vaidade e a segunda é debaixo do sol. E vocês vão começar a entender porque o nome da nossa série é Acima do Sol. Debaixo do sol, essa expressão, só na passagem que nós lemos, a gente viu ela no versículo 3 e no versículo 9. Mas ela vai aparecer 29 vezes em todo o livro de Eclesiastes. E é uma das chaves para a compreensão do texto que lemos e de todo o livro. Presta atenção nisso. Debaixo do sol se refere a viver a vida neste mundo sem levar Deus em conta. Debaixo do sol é um mundo visível, interpretado em termos de si mesmo. O uso da expressão é equivalente a traçar uma linha horizontal entre as realidades terrenas e as celestiais. Contemplar as coisas debaixo do sol significa vê-las do chão, assumindo um ponto de vista terreno, por ora deixando Deus de fora. É o que nós vemos aqui, as coisas interpretadas em torno de si mesmas, as coisas terrenas. E é interessante você notar que o que o sábio pregava naquela assembleia, naquele contexto de Israel, uma nação começando a se envolver em comércios e ele querendo ali trazer de volta a ideia de propósito, e você vê que depois de milhares de anos os homens vivem dessa maneira também, deixando Deus de fora, interpretando a vida em torno de si mesma, em torno das coisas debaixo do sol. Homens e mulheres vivem suas vidas excluindo Deus de suas escolhas e propósitos.
vivendo apenas nesse plano horizontal, como se Deus não existisse, apenas na perspectiva debaixo do sol. Em alguns casos, até citam o nome de Deus, mas é muito mais como uma forma de formalidade ou para santificar os seus próprios planos e propósitos que já estavam no seu coração. E aí sim lembram de Deus para essa formalidade e para santificar os seus próprios propósitos. O que dizer então de algumas pregações em igrejas que estão pregando justamente, colocando no centro as coisas debaixo do sol, justamente aquelas que Salomão disse claramente que são vapor, ilusão, e as igrejas estão colocando essas coisas como o centro da pregação. Eu acho que quando Salomão ouve essas pregações, ele se mexe no túmulo, se revira. Se isso fosse possível, claro, né, pastor? É só o pessoal entender como ele deveria ficar indignado. Ele ia olhar na cara do pregador e falar: eu já disse isso lá atrás, é vaidade. É vaidade, é correr atrás do vento, é tentar agarrar algo que é vapor, que se dissipa. Debaixo do sol, a gente precisa ter uma visão honesta que nós estamos vivendo em um mundo caído e afetado pelo pecado. E por causa disso, nós vamos sofrer algumas consequências. Algumas coisas vão fugir do nosso controle. A vida na perspectiva debaixo do sol é de fato sem esperança, sem propósito. O sol é quente e por vezes nos queima. Mas, irmãos, eu quero lembrar vocês que olhar a vida na perspectiva debaixo do sol não é a única maneira de ver a vida. Ou melhor, não é a maneira certa de ver a vida. E nós estamos aqui hoje para declarar que existe um Deus no céu que reina sobre o sol e que por meio da revelação da sua palavra nós podemos ver também a vida de um ponto de vista celestial. Nós precisamos de algo acima do sol, algo que nos transcenda e que nos dê significado para a vida. O sábio está fazendo isso de propósito com a gente. Ele quer que a gente sinta esse enfado, essa desilusão, porque ele quer mostrar para nós que as coisas deste mundo a gente não vai encontrar a satisfação que só Deus pode nos dar. É isso que ele quer mostrar. Essa desesperança é de propósito, é para nos chamar a atenção, para que a gente não espere encontrar nas coisas terrenas a satisfação que nós só podemos encontrar em Deus. Acreditar em Deus não significa que os nossos problemas terminarão, ou que nós não viveremos e passaremos por essas exceções da vida. Só que acontece que muitas vezes a gente tem momentos difíceis e nós nos esquecemos que existe um Deus, e logo a gente tenta achar solução dentro desse contexto debaixo do sol. Mas Eclesiastes abre a possibilidade para uma perspectiva de vida que vai sobre o sol, que pode trazer alegria e refresco para a vida, mesmo vivendo neste mundo caído e afetado pelo pecado. Há um Deus que governa. Aliás, o Deus que criou o sol. É esse o Deus que nós servimos. A vida é sem sentido quando contemplamos de um ponto de vista meramente humano, sem nunca levantar os olhos para observar a glória de Deus e ver a beleza dessa glória. Se olharmos para Deus com reverência e temor, nós vamos ser capazes de ver sentido na criação, na beleza de seus prazeres e no seu significado. As coisas, elas vão ter seu lugar aqui na terra. Os prazeres, nós vamos ver isso ao longo do livro. O trabalho, os prazeres que Deus nos dá, o conhecimento,
dentro de uma perspectiva que glorifique a Deus. Sabe o problema? Sabe o que estraga a vida? É a gente tentar tirar dela mais do que ela pode nos proporcionar, mas numa perspectiva que a gente leva Deus em conta, a gente vai conseguir, e Deus vai nos dar o privilégio e graça de bons presentes neste mundo, mesmo no mundo que seja caído e afetado pelo pecado, mas dentro de um propósito de glorificar o nome dele. Então eu te convido hoje a olhar acima do sol, para que você encontre significado. O pregador olha o mundo natural e não consegue reconhecer qualquer progresso. Para ele é só uma coisa monótona ali, a natureza no seu dia a dia. Mas veja a perspectiva do salmista, que considera Deus em sua observação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19:1. Não importa se o sol parece fazer qualquer progresso, ele testifica a alegria e força do seu Criador. Por isso, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113:3. É essa a perspectiva do salmista. A repetição da natureza, que para o pregador é mesmice, para nós é testemunho da constância e bondade de Deus todos os dias. A regularidade do mundo e da natureza demonstra a constância do seu Criador. E aí a gente pode dizer como Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Percebe a perspectiva de quem leva Deus em conta? De quem não leva e enxerga a vida só debaixo do sol, interpretando as coisas como se fosse em torno de si mesmas? Jeremias e o salmista, essa perspectiva de levar Deus em conta, a gente vai enxergar Deus na natureza, a gente vai encontrar beleza na criação, e nas pequenas coisas isso vai nos trazer significado, uma vida que enxerga além do sol. O pregador mostra a vaidade absoluta de uma vida sem Deus, para finalmente desistirmos de esperar que coisas terrenas nos deem uma satisfação duradoura e aprendamos a viver para Deus e não para nós mesmos. E assim encontraremos um sentido verdadeiro e felicidade duradoura. Essa é a sabedoria apresentada no livro de Eclesiastes pelo sábio. Uma vida que não se interpreta, não é interpretada em torno das coisas aqui, mas que leva Deus em conta. Na verdade, mais levar Deus em conta, acho que não captura a essência, mas uma vida que glorifica, que é interpretada como que Deus, que por Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Essa é a sabedoria do sábio que escreveu Eclesiastes. Mas eu ainda quero te apresentar alguém que justamente em Lucas 11:31 se apresentou como maior do que Salomão: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus revelada. 1 Coríntios 1:30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é a sabedoria de Deus revelada. E ele não só personifica essa sabedoria, mas ele também ensinava com sabedoria e com autoridade, e não como os escribas. Jesus tinha sabedoria no ensino, e ele é a própria sabedoria de Deus revelada. E ele vai, no Novo Testamento, fazer uma pergunta semelhante ao do pregador, mas semelhante no sentido de ter lucro. Lá no versículo 3 nós lemos, ele queria ter lucro do trabalho. Do que se aproveita? Qual proveito? Esse termo no original é sempre usado no sentido de ganho, no sentido de lucro.
Que vantagem eu levo, né? Sabe o famoso, tá, você está me contando, que vantagem eu levo? Que ganho eu tenho dessa fadiga que eu tenho, resultado do meu trabalho? E Jesus vai fazer uma pergunta sobre lucro também. Em Mateus 16, 26, ele diz assim: que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele inverte a pergunta, mas ele traz assim, e se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual que é a implicação disso? Nem mesmo o mundo inteiro, que a gente vai estudar ao longo de Eclesiastes nas mais diversas esferas, é capaz para compensar a perda da alma eterna. Tem figura melhor que Salomão para ilustrar essa futilidade de uma vida sem Deus? O homem possuía tudo que uma pessoa pudesse desejar, mas o mundo não basta. Se ele não pôde satisfazer o homem mais rico e mais sábio do mundo, não há nada no mundo que vai satisfazer eu ou você. Eu quero caminhar para o final fazendo duas aplicações. A primeira, para você que talvez tenha vivido longe de Deus e vivido apenas nessa perspectiva debaixo do sol, tentando achar significado em torno das coisas, em torno das suas experiências por si mesmo, sem levar Deus em conta, sem considerar Ele como Criador e como soberano. A Bíblia diz que por causa do nosso pecado, a criação está sujeita à vaidade. Aí a vaidade de novo aparecendo aqui. Por causa do nosso pecado, essa futilidade, essa ilusão, essa vaidade, é Ele o culpado de tudo. Por isso que a vida parece tão frustrante, parece sem sentido. Mas eu quero te dizer que Jesus sofreu a maldição do pecado quando morreu na cruz. Agora, pelo poder da sua ressurreição, o vazio da vida debaixo do sol pode ser revertido. Romanos 8:21, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O mundo sem a perspectiva de um Salvador é um lugar sem sentido, mas a boa notícia é que esse Deus eterno do qual nós falamos, Ele habitou no tempo e no espaço para nos redimir e nos dar uma nova esperança. Por isso a mensagem também hoje é: arrependam-se e creiam nas verdades do Evangelho. Você vai perceber que a vida cristã não é o mesmo de sempre. A pergunta foi, não sabe, existe algo novo? Talvez debaixo do sol não, mas há um Deus que reina sobre o sol e sempre está fazendo algo novo em nós. Há uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo, o sangue que Ele derramou na cruz para o perdão dos nossos pecados. Há uma nova vida que surgiu do túmulo vazio quando Jesus ressuscitou dentre os mortos com poder e salvação eterna. Há um novo coração que Deus dá a todos que creem em Jesus. Há um novo homem que o Espírito Santo começa a cultivar no conhecimento e na santidade de Deus. Homem este que a Bíblia chama de nova criatura. E por fim, o Deus que adoramos é o Deus que está sentado no trono do universo e diz: eis que faço nova todas as coisas. É nessas promessas que nós precisamos nos agarrar quando estamos cansados da vida e dos seus problemas. A vida cristã não é a mesmice do sábio. Deus está fazendo sempre algo novo em nós e em sua criação. Ele está redimindo ela. No versículo 8, nós lemos que todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir, os olhos não fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir, nada satisfaz. Mas quando vier o grande dia, nossos ouvidos inquietos e os nossos olhos vagantes serão finalmente satisfeitos ao ver Jesus Cristo e ao ouvirem o som da sua gloriosa salvação.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não olharemos mais para a direita ou para a esquerda, buscando nos satisfazer. A própria glória do Criador nos saciará. Nossos sentidos serão saciados com a glória de Deus, porque o que Ele tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependa-se e creia nessas verdades. E eu quero fazer uma segunda aplicação para nós que estamos na caminhada, que também precisamos de arrependimento, mas estamos aí nesse processo, dia após dia, lutando contra o pecado, buscando a santificação e caminhando com Cristo. Algumas pessoas vão dizer que Eclesiastes fala sobre a falta de sentido na existência humana. Essa perspectiva não é correta. Eclesiastes fala de uma vida sem sentido, sem Deus. A falta de sentido na existência humana sem Deus. Sua mensagem não é que nada importa, mas tudo importa. Em Cristo, quando a gente começa a pensar do ponto de vista de Deus, até as menores tarefas vão fazer sentido para nós, dentro de um contexto maior. Que proveito tem o homem entende todo o seu trabalho como se a fadiga debaixo do sol? Nada. E se ganharmos alguma riqueza, vamos deixar para outras pessoas. Não há proveito. Mas para terminar, olha a diferença de perspectiva de alguém que teve um encontro com Cristo acerca do trabalho, que foi a pergunta 3 do sábado. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, ele adquiriu uma perspectiva diferente e foi capaz de dizer o seguinte, e é a mensagem que eu deixo para os irmãos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão.